Regras fundamentais da acentuação. Monossílabos. Monossílabos são aquelas palavras que têm uma única sílaba, monossílabos. Então, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, levam acentos, assim como as oxítonas, terminadas em A, E, O, são acentuadas. Os monossílabos, pá, pé, dó, fé, a, são acentuados. Ditongos abertos, ei, el e oi. Ditongo é quando eu tenho numa mesma sílaba o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal. Ó, ei, eu tenho os dois na mesma sílaba, eles não se separam, isso é o ditongo. Então, olha, eles serão acentuados quando estiverem na sílaba tônica, né, de um monossílabo tônico, como por exemplo, réis. Veja que eu tenho réis. O E é a vogal que eu pronuncio com maior intensidade e o I é considerado uma semivogal. Ele é acentuado. Réis, céu, dói. Ou quando eu tenho esses ditongos em sílabas oxítonas, também são acentuados na sílaba tônica de uma palavra oxítona, como por exemplo, chapéu. Chapéu, a sílaba, né, pel, eu não separo o E e o U. Então, o E é uma vogal e o U é uma semivogal. Então, chapéu é acentuado, anzóis é acentuado. Agora, eu não acentuo esses ditongos quando eles estiverem em sílabas paroxítonas, como por exemplo, heróico, é o melhor exemplo. Veja, herói. Herói é uma palavra oxítona, então ele leva acento. Agora, heróico, então veja que a sílaba tônica agora é a paroxítona, então não coloco acento. Então não acentuo os ditongos em palavras como ideia, geleia, jiboia, assembleia, heróico, não são acentuados ditongos. As paroxítonas. Aqui eu trago uma frase que eu decorei, eu usei para decorar. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em us, em ditongo, em L, I, R, ão, X, NPS. Então, eu usei um lirão XNPS. Não sei o que é um lirão XNPS, mas eu imagino que entrou uma pessoa lá em casa, eu fiquei muito apavorada e peguei na gaveta o meu lirão e usei o lirão XNPS. Usei o lirão XNPS. São as terminações das palavras paroxítonas que eu uso acento. Então, eu uso acento nas palavras terminadas em us. Vírus, álbuns, fórum, em ditongo. Ditongo como água, pônei, mágoa, jockey. Álbum, fórum. L, automóvel, amável. I, táxi, biquíni, júri. R, açúcar, cadáver. Ão, ditongo nasal, né, como órfão, órgãos. X, tórax, látex. M, elétron, hífen. IPS, fórceps, bíceps. Então, se eu guardar, usei um lirão XNPS, são as terminações das paroxítonas que são acentuadas. Regras especiais de acentuação. O I e o U, geralmente eles funcionam como uma semivogal. Eles vêm junto de uma vogal na mesma sílaba. Se eles não estão na mesma sílaba, se eles se separam, quando o I e o U não está com uma vogal, mas ele se separa dela, ele passa a ser uma vogal se ele forma uma sílaba sozinho. Lembra que a vogal é a base de uma sílaba? Então, se eu tenho o I e o U vogal, acentua, porque isso não é comum. Então, a palavra é saída. Veja que o I faz uma sílaba sozinho.
coloca um acento nele. Faísca, aí o I vem acompanhado do S, mas ele faz um hiato, ele se separa da vogal anterior, coloca um acento nele. Baú, veja que o U faz sílaba sozinho, base de uma sílaba, né? Coloca um acento nele. País, diferente de paz. Veja que paz é um monossílabo, eu não separo o I do A. Agora, país, o I faz sílaba sozinho, coloca um acento nele. Luiz, Luísa. Sempre que o I e o U forem tônicos, né, fizer hiato, separar da vogal anterior e for base de uma sílaba, coloca um acento nele. Exceto, né, não tem acento I e U tônicos, formando hiato quando vierem depois de um ditongo. Veja a palavra bocaiúva. O U ficou sozinho, mas antes dele eu tenho cai, que é um ditongo. Então, bocaiúva não tem ditongo porque o U não tem acento, porque o U é precedido por um ditongo. Feiura, o U ficou sozinho, era para ser acentuado, mas como ele é precedido por um ditongo, ele não tem acento. Sauípe, o I faz sílaba sozinho, mas precedido por ditongo, ele não tem acento. Também eu não vou acentuar o I e o U se vierem precedidos de vogal igual, como em chi e tá, né? A vogal anterior é igual a ele. Paracuba. Ou, se tratando de uma proparoxítona, haverá o acento, né? Já que a regra da acentuação das paroxítonas é que todas levam acento. Então, em friíssimo tem acento. Seríssimo tem acento. Outras regras especiais. Os verbos ter e vir. Esses dois verbos, guarda, são muito usados, a gente vê muito erros em produções de texto. Eles têm acento quando vão para o plural. Então, acentua-se a terceira pessoa do plural, né, do presente, do indicativo, dos verbos ter e vir. Ele tem, singular. Eles têm, plural. Leva apenas o acento circunflexo, não dobra Eles têm. O que marca o plural é o acento circunflexo. Ele vem. Eles vêm. Veja que é do verbo vir e não ver. E os derivados, como contém, que é derivado do tem. Eles contêm. Ele obtém, veja que aqui, olha, contém, obtém, retém, são oxítonas terminadas em, por isso são acentuadas. E aí no plural, mostra o plural com acento circunflexo. Já os verbos crer, dar, ler e ver, quando plural, eles dobram o e não são acentuados. Olha, ele crê, eles creem, plural. Que ele dê, que eles deem, plural. Ele lê, eles leem, plural. Ele vê, eles veem, de ver agora e não vir. Então, tem e vir, ó, ter e vir, apenas acento circunflexo no plural. Crer, dar, ler e ver, dobram o e não levam um acento no plural. Crer, de lever. É só guardar. Aliás, os hiatos, o e e, não levam acento. Ó. Creem, voo, enjoo, não tem acento. Palavras homógrafas. Homo quer dizer igual. Hoje, as palavras homógrafas não têm acento. Então, chuva para São Paulo. E aí? A chuva alagou São Paulo, virou uma bagunça, parou tudo? Ou chuva para, está chegando chuva? É um verbo, parou São Paulo, ou está indo para? É uma preposição. Não dá para eu saber, eu preciso do contexto, porque as palavras homógrafas não têm mais acentos, né, para diferenciá-las. Tem a forma verbal pôde, que é passado, né, pretérito perfeito. Ontem ele não pôde vir, mas hoje ele pode. Então, para diferenciar o pôde, lembra, fechado, de pode, aberta,
é colocado o acento circunflexo. E as outras não têm acento mais, como pera, substantivo, e pera, uma preposição. O para, né, que eu falei chuva para São Paulo. Pelo, eles não têm mais acento para diferenciá-los. Espero que tenham aproveitado. Obrigada!